Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A pauta de hoje é segurança pública, um problema que está no dia a dia da população, atinge todos os setores da sociedade e se tornou um grande desafio do poder público. No bate-papo de hoje, esse assunto é com a delegada-geral da Polícia Civil, doutora Heloísa Brito. Obrigada, viu, doutora, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou ter a companhia dos colegas Vitor Pinto. Olá, Vitor. Olá, Carol. Satisfação sempre estar aqui na bancada do Band Entrevista. E também Ramon Ferraz. Olá, Carol. É uma honra estar aqui para conversar sobre esse tema que é um dos de maior importância e interesse da população. Sem dúvida. Doutora Heloísa, eu queria começar perguntando justamente qual é o principal ponto, se é que se pode se identificar um único ponto ou aquele principal que se torna tão difícil combater essa violência. É mesmo o tráfico de drogas, como se diz? A questão da segurança pública normalmente se associa muito com o trabalho das forças policiais, mas é uma questão muito mais ampla. Ela tem um contexto social, tem a ver com a questão da empregabilidade, da educação, das oportunidades igualitárias para todos. E aí, hoje, com os maiores problemas que nós podemos detectar é exatamente o tráfico de drogas em razão da renda que ele traz para as pessoas envolvidas. Nós temos um consumo que de fato ele é alto e é isso que faz com que tenha essa rotatividade, e nós temos essa possibilidade da rentabilidade para as pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas. Então, esses indivíduos, eles normalmente estão ligados a facções criminosas que disponibilizam armamento, a própria droga para ser vendida, enfim, para o consumidor final, e é importante a gente chamar a esse debate o papel do consumidor final, porque, óbvio, se nós não tivéssemos os consumidores, nós não teríamos tanta procura, tanta venda e, consequentemente, tanta violência a partir daí. Vitor. Doutora, alguns estudiosos de segurança pública, não só aqui do Brasil como do mundo, falam muito da questão de uma polícia única. Hoje a gente tem a Polícia Civil, que é basicamente a polícia investigativa, a polícia militar. Há uma discussão em curso que a Bahia é o único estado que não tem a polícia penal, mas se fala em uma única unidade de polícia para conduzir todo o ramo da segurança. Qual é a opinião da senhora sobre esse assunto? Em outros países acontece sim, você tem uma polícia única e aí com formações, a capacitação ela é diferenciada também, onde o indivíduo ele vai ou ascendendo dentro da própria instituição ou fazendo escolhas, como nós temos, por exemplo, o policial, que é o policial de rua nos Estados Unidos, e tem um policial que já parte para a parte de investigação, para a parte de narcótico, mais ou menos como nós temos aqui na Polícia Judiciária. Isso seria uma mudança enorme, na realidade, porque a gente tem que mudar toda uma cultura de instituição. A Polícia Civil, ela surgiu aqui mais ou menos em 1808, com a chegada do rei Dom João aqui à Bahia, e o papel da Polícia Judiciária era muito intrinsecamente ligado junto com os juízes. Então, eram os juízes de paz que faziam o papel da Polícia Judiciária, por isso o nome Polícia Judiciária. Então, desde 1830 que a gente vem tendo nomeação de chefes de polícia. Em um determinado momento dissociou, nós ficamos com os juízes e com a parte de polícia. E aí, para fazer a parte ostensiva, também oriundo das forças aí já do Exército, surgiu a Polícia Militar. Então, observe que são instituições que elas surgem com dinâmicas e com filosofias diferentes. Então, é óbvio que é possível, sim, fazer esse tipo de junção, mas isso vai precisar de todo um avanço, não só desde o processo de seleção, capacitação e de interação, porque até pela Constituição nós temos funções que são diferentes, né? Então, para se fazer esse ciclo único de polícia, isso já vem sendo debatido. É importante a gente falar que isso, por exemplo, em 2001, 2002, já tiveram conferências nesse sentido, onde isso foi levantado a primeira vez, mas é um processo que eu posso te dizer, Vitor, com muita tranquilidade, de médio e longo prazo, porque vai precisar trabalhar não só com os processos, mas com toda a cultura institucional. Quando hoje a gente pensa numa segurança pública mais efetiva, isso já é um dado real, que é preciso que todas as forças de segurança elas tenham um processo de interação. Então, nós temos a Polícia Civil, que faz o trabalho de polícia investigativa, de polícia judiciária, a Polícia Militar, que faz a questão da polícia preventiva. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que faz a fiscalização das nossas estradas e rodovias. Temos a Polícia Federal, que também trabalha num âmbito específico de crimes, mas eu brinco e digo assim, hoje o crime ele não tem fronteiras, a questão da territorialidade não existe, muito menos
isso, para ele existe essa especificidade das forças policiais. Então, hoje é fundamental que nós tenhamos, através das nossas agências de inteligência e das nossas equipes operacionais, uma interação e principalmente uma troca das bases de dados, porque só assim a gente consegue avançar. Doutora, a senhora começou falando sobre o problema com o tráfico, né, no combate ao tráfico de drogas. E a gente vê o tempo todo nos noticiários aqui na Bahia a situação com as facções. Vocês já conseguiram mapear quantas facções estão atuando na Bahia hoje em dia? Como elas têm chegado aqui e como solucionar esse problema? Nós temos sim isso, quem são as principais lideranças e a vinculação. É fato que estão vinculadas a facções criminosas do eixo Rio e São Paulo. Inclusive, quando nós detectamos alguma modificação de ter um aumento de homicídios em determinados bairros, nós conseguimos também, através da investigação, detectar que existe uma briga ou entre liderança, porque alguma liderança foi presa e a outra quer se sobrepor, ou porque determinada facção criminosa quer ocupar o terreno daquela outra. E às vezes ela pega o apoio de alguma outra facção menor para conseguir tomar aquele território, a partir dali impor, né, a sua força, só que nesse caminho a gente tem aí o aumento enorme dos homicídios, não só das pessoas que estão envolvidas com o tráfico de droga, mas às vezes também do cidadão comum. Porque um outro dado de realidade é que quando a gente vai fazendo as nossas operações e a gente faz as apreensões, nós acabamos descapitalizando essas facções criminosas. E nós trabalhamos também para aquele efeito rebote. O que é que a gente chama de efeito rebote? A gente sabe que às vezes eles também começam a incentivar que os indivíduos envolvidos com crime que tragam dinheiro para essas organizações criminosas. Então, nós acompanhamos e aí verificamos o aumento de determinado tipos de crime, como, por exemplo, de roubo a banco. Normalmente, o roubo a banco ele é feito para poder municiar, trazer recursos para determinada facção criminosa. Então, nós fazemos toda uma investigação e normalmente a gente já faz essa correlação. Ou seja, não é à toa, né, doutora Heloísa, que é chamado de crime organizado, porque eles são extremamente organizados, né? Pelo que a senhora está relatando aqui, mostrando como é que é feita, como é que é essa organização. Então, por isso que talvez seja um desafio também grande para a polícia conseguir alcançar, né, ou superar essa organização, porque a gente vê cada vez mais esses grupos fortemente armados, com acesso a armamentos pesados, que muitas vezes nem a própria polícia tem acesso a esse armamento. Talvez esse também seja um grande desafio, uma maior dificuldade também de combater? Nós sabemos, principalmente, por exemplo, aqui na Bahia a gente não fabrica armamento, mas a quantidade de fuzis que nós aprendemos é enorme, e de armas e de metralhadoras. Agora nós estamos detectando que eles estão trazendo o armamento desmontado, ou seja, eles trazem peças e montam aqui. Então, a gente faz a apreensão e aí o indivíduo consegue trazer e importar novamente esse armamento. Como é que a gente consegue avançar isso? Conseguindo bloqueio dos bens dos indivíduos. E que aí é um outro trabalho de formiguinha, porque é óbvio que a pessoa envolvida, ela não coloca o dinheiro no nome de si própria, ela coloca de alguma pessoa que a gente chama de laranja, parente. Aí vai ter todo o trabalho que é feito junto com o COAF, com o nosso laboratório de lavagem de dinheiro, para que a gente consiga detectar. Então, numa última operação que nós fizemos através do Departamento de Combate ao Crime Organizado, nós conseguimos apreender quase meio milhão de reais. Através das contas, solicitamos ao juiz e foi deferido o bloqueio desse valor. Mas então é como se fossem duas operações concomitantes. A operação que está de rua, verificando quem é o indivíduo que está lá, quem está portando arma, regimentando provas, para que a gente possa conseguir os mandados de prisão, e uma outra equipe trabalhando de modo também paralelo, verificando por onde o dinheiro dessa quadrilha ele transaciona, quem são as pessoas que recebem e pedindo também os bloqueios judiciais. Como é que está? Eu queria perguntar também, doutora, em relação ao interior do Estado, né? A gente sempre fala sobre a questão das estruturas da delegacia. E, recentemente, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, reinaugurou ou reestruturou delegacias no interior. Como é que está essa estrutura no interior do Estado? Não está tão grande como o nosso, que precisa realmente dessa estrutura. Na realidade, a realidade do interior do Estado, ela modificou muito também ao longo dos anos. O que a gente tinha, às vezes, de cidades extremamente tranquilas, nós hoje já detectamos o cometimento de crimes e a presença também do tráfico, né, das facções criminosas no interior. Isso depende também que o Estado aí ele consiga se reaparelhar para
poder fazer esse tipo de frente a esses indivíduos. Então, a Polícia Civil está com um programa de requalificação das suas estruturas físicas. Nós já inauguramos, entre reformas e novas delegacias, 34 unidades no interior do estado. São unidades já pensadas dentro de uma polícia judiciária mais contemporânea, com estruturas que trazem uma humanização no atendimento ao cidadão. Então, a própria chegada, a forma dele fazer o registro, ele passa a ser individualizado, não é mais aquele atendimento de balcão. E para os nossos servidores, ele traz uma série de salas e de ambientes que antes nós não dispunhamos, como uma sala de interrogatório, uma sala de meios para que ele possa guardar o armamento que a gente utiliza. Enfim, concomitante a isso, nós estamos também disponibilizando novos equipamentos, ou seja, novos computadores, utilizando o procedimento policial eletrônico, onde o nosso inquérito ele passa a ser todo digital. E a gente pensa, bom, qual a vantagem disso? A vantagem é a celeridade, a praticidade, porque desde o momento que faz a ocorrência, já se aproveita e importa todos aqueles dados para fazer o procedimento. E a Bahia foi o primeiro estado do Brasil a ter a interoperabilidade com o PJE. O PJE é o sistema que o judiciário utiliza, então o judiciário ele não recebe mais papel. Então a gente tem que mandar tudo através do sistema e nossos sistemas eles conseguem conversar. Isso traz para a gente também muito mais agilidade e transparência, porque o próprio judiciário, quando ele recebe, por exemplo, o pedido de uma cautelar, um pedido de uma solicitação da Polícia Judiciária, ele analisa e devolve ali. Se ele quiser alguma complementação de diligência, ele já faz também online, ou seja, a gente não precisa imprimir, protocolar, ter alguém para ir levar o procedimento como nós tínhamos antes. Então, isso aí é um processo de inovação que a Polícia Judiciária ela vem apresentando, e nós estamos aí com mais de 170 unidades, entre nesse processo de licitação de construção, e eu acredito que aí até o final do ano a gente consiga fazer a grande parte dessa entrega. É só reforçando que Carol puxou esse tema interessante. Eu sou do interior, como Carol também é. Minha cidade tem cerca de 6 mil habitantes lá no sul da Bahia, né, chama Potiraguá. E lá demorava anos para ter uma ocorrência como um homicídio. Hoje, isso é mensalmente, ou mais de um homicídio, e isso acontece em praça pública, está sendo recorrente. Eu voltava para casa meia-noite tranquilo, hoje eu não volto mais. Então tem relação com o tráfico de drogas e até com facções mais conhecidas no estado? Tem sim. É um dado de realidade, entendeu, Ramon? O estado está dividido entre as diversas facções, nós conseguimos mapear, como eu falei, muitas delas com conexão com o eixo em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje os principais traficantes da Bahia, eles não ficam aqui na Bahia. Nós fazemos essas prisões tanto no Rio quanto em São Paulo. É uma parceria assim, muito próxima das polícias civis desses estados, porque hoje os traficantes eles ficam de lá e com o recurso tecnológico ele consegue dar a ordem, ou ele, por exemplo, se ele determina uma execução, ele consegue acompanhar, ele consegue fazer isso tudo à distância. Então, existe essa interação e essa realidade que você trouxe é fato. Então, pensando nisso, nós estamos trabalhando nessa modernização da estrutura física, de equipamentos, mas também de pessoal, porque hoje o efetivo ele precisa ser revisto. Então, cidades onde nós tínhamos, por exemplo, um investigador ou dois, hoje essa equipe ela se apresenta diminuta para a necessidade de investigação policial. Então, em razão disso também, nós estamos com um concurso em trâmite, que a ideia é que a gente consiga até o final do ano trazer para os nossos quadros pelo menos 900 novos servidores policiais para que a gente possa dinamizar, principalmente o interior do estado. Doutora Luísa, eu queria falar agora a senhora falou sobre as estruturas das delegacias que estão sendo reestruturadas no interior do estado, e eu queria saber também sobre a Delegacia de Proteção à Mulher. Aqui na capital nós temos 2 delegacias. Como é que está a estrutura desse atendimento à mulher no interior do estado? Bom, no interior do estado nós temos são 2 aqui na capital, 2 na região metropolitana e 11 no interior, no total de 15 delegacias de atendimento à mulher e mais 7 núcleos de atendimento à mulher. O que são esses núcleos? São pequenas delegacias, estruturas menores, onde nós temos uma equipe capacitada e direcionada para esse atendimento específico. E agora nós estamos nos debruçando com essa questão da legislação que foi publicada nesse mês, onde determina que o atendimento à mulher vítima de violência seja efetivado 24 horas. Por plantões através de 24 horas, preferencialmente por policiais femininos. Então, a Polícia Civil está procurando adaptar. A gente já tem utilizado a central de flagrantes online, onde à distância nós fazemos a autuação, o recebimento, a solicitação de medidas protetivas, enfim, todo o procedimento. Mas nosso objetivo é colocar onde eu tenha delegacia de atendimento à mulher, pelo menos um plantão fazendo esse atendimento 24 horas e aos finais de semana, e onde eu não tiver, pelo menos na sede das coordenadorias,
a gente consiga designar uma equipe específica para isso, para que a gente possa aí atender a mulher vítima de violência. Porque, afinal, mesmo com todo o empenho feito e eu posso dizer, não é só a Polícia Civil, a Segurança Pública, mas pelo governo de um modo em geral, o endurecimento de leis, enfim, infelizmente, o crime de feminicídio, ele não diminui. Ano a ano, esses índices, eles continuam aumentando, o que nos traz uma certeza de que a violência contra a mulher é uma questão muito mais complexa, que não se restringe à atuação das forças policiais. Então, nós temos aqui na Bahia a Ronda Maria da Penha, nós temos a existência das delegacias e das NEANs, mas nós também já percebemos que é preciso ter toda uma rede de apoio, de proteção e fortalecimento dessa mulher para que isso não volte a acontecer. Nós precisamos trabalhar também com o homem agressor, porque senão ele se separa dessa mulher e ele começa um relacionamento com outra, ele replica esse padrão. E nós precisamos também trabalhar de um modo muito cuidadoso com os filhos dessa violência, porque senão essas crianças, tanto meninas quanto meninos, eles crescem e eles internalizam essa violência de algum modo como uma coisa que é natural ou normal, e ele vai repetir esse mesmo padrão que ele viu em casa. Isso é interessante porque quando se fala, né, desse cuidado que tem que ter com as crianças que vivenciam a violência doméstica, o próprio homem que pratica a violência doméstica, não se imagina que isso também é um papel da polícia. De que forma a polícia pode atuar nesse caminho? E aí, isso aí tem que ser através de rodas de conversa, de um processo mesmo de trazer para psicólogos, para que se possa trazer essa discussão e ele entender o dano do ato dele. Ele precisa trazer, porque acreditem, muitas vezes o homem ele acha que ele está certo porque a mulher é dependente dele financeiramente. E isso traz para ele uma visão completamente equivocada de que a mulher é como se fosse um objeto, lhe pertence e por isso ele pode adotar essa atitude. E a mulher, por outro lado, ela se sente culpada porque ela fala assim, ele fez isso comigo porque eu dei causa, ou seja, ela sai do papel de vítima como se ela fosse a autora. Então, a gente só consegue modificar isso quando a gente discute sobre isso, quando a gente mostra e quando isso vem para a consciência, olha o dano que isso está causando, trazendo realmente para essa mudança de comportamento. Porque muitas vezes as nossas delegacias, elas são procuradas só com a violência, eu digo só, né, com a violência física, que já é um mundo de registros de ocorrências. Só que nós temos várias outras violências, que inclusive vão no crescente, e que as pessoas não se apercebem. Até porque a violência física muitas vezes é o último passo do agressor. Exatamente. Né? Eu brinco e digo assim, é a ponta do iceberg, porque tem tudo atrás. Então, normalmente começa com a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, e a mulher ela vai aceitando essas espécies de violência como se fosse uma coisa normal. Aí quando chega para a violência física, não, foi no meu corpo, foi demais, porque meu filho viu, porque tem toda uma cobrança da sociedade também. E qual é a nossa busca? É que a gente consiga trazer para a mulher essa consciência de que a violência começou naquele primeiro ponto. Porque se ela conseguir obstaculizar na primeira violência moral, ou na primeira vez que ela for obrigada a fazer sexo, por exemplo, sem vontade, onde ela é, sim, vítima de um estupro dentro da sua própria residência, ela vai conseguir frear. E a ideia é que a gente consiga parar essa crescente. Doutora, puxando um pouco para a política, segurança pública foi um dos assuntos mais debatidos na última campanha eleitoral. É tido como um tema calcanhar de Aquiles dos governos petistas. Jerônimo Rodrigues, quando foi eleito, havia uma expectativa de mudança na cúpula da segurança. Houve a mudança somente do cargo de secretário, houve a manutenção da doutora como delegada-geral e do coronel Coutinho como comandante da PM. O que mostra que ele avalia positivamente o que foi desempenhado por vocês no final da gestão Rui e início da gestão dele. Mas teve uma fala dele que repercutiu bastante, porque a gente está acostumado a ver a polícia na forma enérgica, de uma forma mais dura de trabalho. Mas quando ele foi questionado como combater o tráfico, os assaltos a banco, os bandidos no estado, ele falou que com amor e com carinho. Isso tem reverberado muito nas redes sociais. Como é que tem sido o diálogo com o governador Jerônimo Rodrigues? Ele também destacou na posse dele o trabalho da segurança junto com os direitos humanos. Como é que tem sido o entendimento, principalmente da senhora, sobre esse assunto? Desde o início, que o governador Jerônimo ele deixa muito claro que ele vai estar muito próximo da segurança pública, e isso tem acontecido, né? Não só nas entregas de equipamentos que nós estamos vendo, mas na discussão de todos os grandes momentos ou todas as grandes situações pelas quais a Bahia passou. Então, desde o início da gestão que nós somos chamados para reuniões onde nós opinamos e juntos pensamos em que soluções ou em que medidas adotar. Eu penso que essa fala do governador, ele vem muito na esteira do que a gente fala de que é mais ou menos o que eu trouxe um pouco antes,
isso que a segurança não é só a questão da força policial. É preciso focar também em educação, é preciso focar também em emprego, é também um trabalho feito pela Secretaria de Justiça, é um processo de reabilitação, porque a gente precisa evitar a reincidência dos indivíduos que estão presos, é uma melhoria também do sistema prisional para que a gente possa ter esse indivíduo, quando ele saia, inserido no mercado de trabalho e não necessariamente voltar para o mundo do crime. Então, é uma complexidade de fatores que precisam para que a gente, de fato, possa avançar. No último ano, no ano passado, nós tivemos uma redução nos crimes letais intencionais no Brasil, e aí, na Bahia, e a gente fala assim, é um valor alto, mas já representou uma redução de quase 6%. Esse ano, por exemplo, só esse mês a gente está com algo em torno de 8% comparado ao mesmo período do ano passado. Então, para nós da segurança pública, são números exitosos. Lógico que nós sabemos que temos muito ainda que avançar e a população, ela sente como um todo. Mas, infelizmente, essa questão da segurança, apesar de estarmos falando aqui do governo do estado da Bahia, é no Brasil. A gente tem observado que isso, a insegurança, ela aumentou como um todo. E aí, passa também por uma outra questão, que é o fomento de uma política pública em nível nacional. Porque as armas, por exemplo, não são fabricadas no Brasil. Hoje nós temos uma quantidade enorme de projéteis que estão circulando de cartuchos. É uma média de termos, em uma situação de confronto, quando nós chegamos para fazer um levantamento cadavérico, de mais de 100 tiros. Ou seja, esses projetos, eles estão sendo adquiridos por alguém. Onde é que está esse controle? Como é que isso chega? Então, é óbvio também aí que tem que ter uma premissa, e eu penso que aí o presidente Lula também já está olhando de modo muito cuidadoso para isso, aonde a gente consiga fazer não só uma integração de todos os setores na parte federal, estadual e o município também fazendo a sua parte, isso é óbvio, mas uma política pública que a gente consiga também vedar, por exemplo, esse trânsito enorme de armas, esse trânsito de munição. É preciso realmente rever a questão do nosso sistema penitenciário para evitar não só a reincidência, mas também a possibilidade de que o indivíduo dentro do presídio, ele continue dando as ordens, ele audiência de custódia também? Esse é um outro ponto que para nós, inclusive da segurança pública, a gente pede mesmo que isso seja revisto, porque nós temos situações de indivíduos presos 5 vezes e sendo liberado na audiência de custódia. É importante a gente frisar que a audiência de custódia, ela existe para que o juiz possa analisar a legalidade ou não daquela prisão. E é óbvio que numa situação de flagrante, aonde a Polícia Militar nos apresenta, ou a própria Polícia Civil, ela apresenta uma situação e o delegado lavra o procedimento e apresenta ao juiz em menos de 8 horas, é praticamente impossível conseguir arregimentar outras provas da participação delituosa desse indivíduo. É óbvio que o trabalho de investigação, ele precisa de tempo, porque eu preciso em campo ouvir as pessoas, eu preciso arregimentar provas técnicas ou provas periciais. Então, a audiência de custódia, ela é feita para verificar se o procedimento ele foi legal, se houve algum excesso policial ou não, se aquilo correspondeu. Mas os elementos probatórios nós só podemos apresentar ao juízo depois. E aí, como nós temos realmente um índice alto de pessoas que são liberadas durante essa audiência de custódia, infelizmente, o que a experiência nos traz, aqui a prática tem mostrado, é que essas pessoas, elas voltam a delinquir em pouco tempo e aí são, de novo, abordados aí pelos policiais militares ou pelos próprios policiais civis, e óbvio que isso gera aí uma insegurança muito grande para a nossa população. Doutora, a gente vai tocar num ponto agora que tem chamado a atenção de todo o país, em especial a Bahia, a onda de violência nas escolas, né? A Secretaria de Segurança Pública identificou suspeitos, adultos e adolescentes, mas o que a polícia avalia sobre qual deve ser o trabalho também das escolas e das famílias? Quando surgiu isso, e é importante a gente frisar que a Polícia Civil, ela desde o dia 6/4, que ela está inserida no processo Escola Segura, que é uma operação do Ministério da Justiça, já foram mais de 207 ocorrências registradas, nós fizemos mais de 83 conduções entre aí adolescentes e adultos também, foram mais de 48 procedimentos, nos trouxe que são uma coisa muito simples assim, e muito clara. São 3 vieses. É o viés da própria escola, como ela vai agir com relação a esse adolescente internamente, essa mudança de comportamento, ao bullying que existe, de fato, interno, as medidas que ela vai tomar de acompanhamento dos seus estudantes. A questão da família nos causou surpresa
a forma como as famílias foram surpreendidas porque não tinham ideia do que os adolescentes estavam levando para a escola, nem aquilo que ele falava nas redes sociais e muito menos as páginas que ele visitava. Então, um total desconhecimento da família sobre essa vida que eu vou chamar assim de como se fosse uma vida paralela do adolescente, né? E o próprio papel da polícia. Nós temos feito, inclusive, muitas visitas, foram mais de 430 visitas da Polícia Civil às escolas, esclarecendo que a internet não é terra de ninguém, que ao contrário, nós já detectamos, por exemplo, 28 perfis que incitavam a violência e nós fazemos isso através do cyberpatrulhamento, ou seja, nós temos equipes que ficam passeando pelas redes sociais, detectando através de palavras-chave, né, indivíduos que abriram perfis anônimos, ele acha que vai ser anônimo e óbvio que nós temos mecanismos para que a gente consiga chegar a identificar e esses adolescentes, eles foram intimados, sofreram então mandados de busca e apreensão e foram ouvidos. E aí é interessante perceber que muitos deles achavam que nunca seriam alcançados, ou seja, que a internet daria para eles esse manto de invisibilidade. Então, é importante a gente refutar essa informação, mas também, assim, que as famílias precisam saber o que os seus adolescentes estão fazendo. E que a escola, ela precisa acompanhar a mudança de comportamento, porque em algumas situações eles dizem assim, não, mas eu estou sendo vítima de bullying aqui, por isso, por aquilo. Quando nós levávamos isso para a coordenação pedagógica, para a própria diretoria, eles diziam, a gente verificou que ele estava meio diferente, a gente percebia alguma coisa, então essa mudança de comportamento de quem está no dia a dia, ela precisa ser acompanhada mais de perto, porque o que hoje nossos adolescentes sofrem é exatamente essa influência, inclusive eles estavam sendo incentivados por um fato que não aconteceu no Brasil, ou seja, completamente distante da realidade deles, muitos deles sequer eram nascidos quando este fato aconteceu há 20 anos atrás, mas estavam sendo incentivados, e aí a gente sabe também que os adolescentes, eles passam por um período de formação, né, psicológica, onde eles querem ser vistos, reconhecidos ou tidos como diferentes, como aquele que fez alguma coisa acontecer, o que também exigiu de nós fazer um alinhamento com a própria mídia, no sentido de como nós íamos divulgar essas situações para que elas não representassem para os adolescentes uma coisa como um incentivo daquela tragédia que aconteceu, enfim, de que, obviamente, a gente precisa dar ciência à população do que está acontecendo, mas de que, em modo algum, isso fosse visto como uma coisa com os holofotes, porque muitos desses adolescentes, eles buscam esse reconhecimento, ainda que de modo assim nefasto. Agora, doutora, a gente sabe, claro, que por trás desse comportamento violento nas escolas existem muitas questões, como o bullying, como a violência doméstica, muitas vezes, enfim. Mas, puxando também para esse lado que o Vitor trouxe, sobre se rever a questão da audiência de custódia, se fala também de se rever a questão da redução da maioridade penal. Queria saber a opinião da senhora sobre isso. Acha que esse é um ponto que deve ser realmente revisto? A redução da maioridade penal? Esse é um tema muito complexo, porque, de fato, nós temos muitos adolescentes envolvidos com os delitos. Infelizmente, vou ser extremamente sincera, se a gente pensar só na redução, sem um acompanhamento desse adolescente, eu não vejo grandes modificações nesse padrão de comportamento, porque se for para o indivíduo, o adolescente, ele ser alijado do convívio social, mas se ele não tiver todo um suporte psicológico, todo um suporte de uma possibilidade para ele de emprego, através de ali aprender alguma profissão e um acompanhamento, infelizmente a gente só vai replicar um padrão. Então, eu penso que o cuidado com esses adolescentes, ele tem que ser muito mais profícuo, muito mais cuidadoso do que uma coisa simples que parece que vai agradar uma parte da população, mas ao meu ver não é efetivo. Não se trata só de reduzir a maioridade, mas sim como nós vamos trabalhar esses adolescentes. Hoje o adolescente que envolve-se em algum crime, como é o local onde ele fica, como é feito isso, o acompanhamento dele, o acompanhamento dessa família, porque infelizmente também a experiência policial nos traz de que aquele adolescente que ele foi várias vezes apreendido cometendo crime, quando ele faz 18 anos, ele acaba sendo de novo já aí preso pelas forças policiais, ou seja, ele não muda aquele comportamento. Então é preciso sim, a gente precisa quebrar essa sequência. E aí ele vem com outros aspectos, que é muito mais além do que a polícia, é o Estado chegando com todo o seu poder de convencimento, mas principalmente de proteção e de cuidado ao cidadão. Doutora Heloísa, eu queria falar sobre, a senhora falou sobre as estruturas, a estrutura da polícia no interior do Estado, e a gente sabe que isso inclui também o efetivo. Eu queria saber qual é o déficit hoje de policiais no Estado em relação ao concurso público, que a gente sabe que o último concurso em 2022 houve uma sobra de vagas, a gente pode dizer assim, porque muitos candidatos não alcançaram a nota mínima.
Isso quer dizer que em breve teremos outro concurso da Polícia Civil da Bahia? Essa é a nossa pretensão, né? Nós abrimos um concurso para 1.000 novos servidores, 150 delegados, 150 escrivães e 700 investigadores. Já fizemos a prova teórica, fizemos agora o teste de aptidão física, abrimos já para o dia 30 de maio a questão dos testes médicos, e aí serão também os psicotestes, depois na sequência a investigação social. Então, do que a gente já oferiu, a gente vai começar a academia de polícia e o processo de formação deles com um pouco menos dessas quantidades de vagas estabelecidas. Nosso objetivo é que a gente consiga, e quando começar a academia, chamar o cadastro reserva, mas é possível que a gente não ocupe 100% das vagas. Então, por isso, a Polícia Civil ela já vem estudando para levar junto ao governo do Estado a possibilidade de que realizemos um novo concurso o ano que vem. Delegada Heloísa Brito, a gente está conversando com a delegada-geral Heloísa Brito aqui. Saber contigo, delegada, sobre a questão do Pelourinho. O assunto que repercutiu nos últimos dias. Qual é o papel que a Polícia Civil tem desempenhado ali naquela comunidade, não só o Pelourinho, como Santo Antônio do Carmo, os bairros ali do Centro Histórico? Qual é a atribuição, o que é que tem sido feito e se a Polícia Civil vai, de alguma forma, reforçar a atuação naquele lugar? É importante, Vitor, porque isso quando a gente fala Pelourinho, o pessoal pensa que é só o Pelourinho, aquela parte turística ali em cima, mas não é. O Pelourinho é formado por aqueles bairros ali adjacentes, e nós temos também uma realidade social ali, porque nós temos muitos casarões que são abandonados, e esses casarões são locais onde os indivíduos, inclusive, traficam drogas ou colocam muitas vezes crianças e mulheres para se verem como uma espécie de escudo, e ali eles guardam os objetos dos crimes, né? A Polícia Civil já estava atento porque nós tivemos um verão muito cheio, então desde dezembro, na realidade desde novembro, que a cidade ela está repleta de turistas, e a gente consegue sentir isso de modo muito claro no Pelourinho. Então, nós fizemos algumas mudanças estruturais. No começo de fevereiro, nós trocamos a titularidade da Delegacia de Proteção ao Turista, colocamos uma colega mais jovem, que inclusive tem uns 3 anos de polícia, mas que tem muita vontade de fazer o diferente. Então, a ideia é que a gente consiga trazer uma equipe mais em consonância para atendimento ao turista, ou seja, os colegas policiais que falem outros idiomas, que tenham essa possibilidade, essa maleabilidade para atendimento, né? Nós estamos numa estrutura que é um prédio tombado pelo IFAM, e nós temos dificuldade de fazer modificações físicas em razão da peculiaridade do imóvel, mas o nosso objetivo é retomar, inclusive, o que nós deixamos de ter há algum tempo, que é o plantão 24 horas na Delegacia de Atendimento ao Turismo, porque sabemos que o turista ele vai ao final de semana e ele vai à noite, então a gente precisa ter esse atendimento diferenciado com a capacidade de prestar esse serviço mais ágil. Nós temos, sim, policiais e equipes de delegados que ficam de plantões e que são acionados quando a gente tem uma situação. Mas eu entendo também que termos uma equipe que trabalha lá 24 horas, isso vai dar para a gente essa sensação de pertencimento, de conhecer mais os detalhes de quem está envolvido e fazer aí um policiamento mais eficiente. Mas nós estamos atentos, tenho certeza que está todo mundo junto. Também a Polícia Militar agora designou novos servidores, que aí a gente vai conseguir juntos fazer esse trabalho para trazer mais tranquilidade para esse polo que é o nosso Pelourinho. Doutora, o meu colega Vitor falou sobre Pelourinho. Recentemente aconteceu naquele bairro uma situação em que uma gerente de um restaurante foi ofendida, vamos dizer assim, por uma cliente, uma turista do Rio de Janeiro, contando que ela não poderia ser gerente por ser preta e, no máximo, caixa. E ela foi parar no central de flagrantes, essa situação, a polícia conduziu os envolvidos para lá, e a postura do delegado nessa situação foi bastante questionada, porque a turista foi ouvida e liberada. Qual a orientação para esse tipo de situação em que se caracteriza, inclusive, como racismo ou injúria racial? É importante ressaltar, Ramon, que nós temos uma coordenação de combate a crimes de racismo e intolerância chamada COECID, que fica ali no Pelourinho, e o objetivo dessa coordenação é exatamente acompanhar todos os casos e esclarecer os colegas de eventuais dúvidas ou de como agir em situações desta natureza. Então, eu não posso te dizer o que foi a decisão do colega, ele tem essa liberdade de fazer análise daquilo que lhe é apresentado, se trata de uma situação de flagrante ou não. Não foi lavrado realmente o auto de prisão em flagrante, talvez porque naquele momento ele tenha entendido que não tinha os elementos necessários, mas a investigação ela foi instaurada. O delegado titular da primeira delegacia, que é o Dr. William Chan, inclusive já entrou em contato com a vítima para que ela fosse ouvida, expediu precatória porque tinham mais 2 outras pessoas juntos com a agressora para o Rio de Janeiro para que a gente faça oitiva, e o procedimento ele será
será levado à conclusão. Mas nós sabemos que esse é um crime realmente que acontece, precisa de uma atitude enfática das forças policiais e a nossa orientação é que, se tiver os elementos necessários, que seja feito flagrante, porque esse tipo de crime, ele gera uma dor muito grande para a vítima que passou e, inclusive, ele funciona, eu acho que o combate dele, uma questão mais, né, uma autuação em flagrante, ele funciona até como um elemento de ajuste de conduta para que as pessoas percebam que não podem mais fazer determinados comentários ou determinadas ilações, que isso é crime que tem uma consequência jurídica com relação a isso. Doutora Heloísa, a gente está terminando a nossa entrevista. Eu quero te agradecer. Só vou fazer aqui uma ressalva, porque eu achei bem interessante a sua biografia. A senhora tem 26 anos na polícia, né? Formou na Católica e é também formada em dança, para quem não sabe, viu? Doutora Heloísa Brito, delegada-geral, é formada em dança também pela UFPA. Eu achei super interessante conseguir conciliar esses dois lados da Polícia Civil, ou da Polícia Civil, né? Que é um assunto que no dia a dia é tão pesado, mas que consegue conciliar esse outro lado mais leve, que é bem interessante. Quero te agradecer, viu? Parabenizar pelo trabalho e desejar, claro, sempre mais sucesso nesse cargo. Obrigada, viu? Sou eu que agradeço. Para a gente é uma oportunidade ótima poder falar um pouquinho dos avanços do que a gente está pensando para a Polícia Judiciária, e eu penso que a gente cresce muito com essas interações, ouvindo vocês também, ouvindo sugestões e pensando sempre como é que a gente pode melhorar para fazer uma sociedade cada vez mais justa, mais tranquila para todos e todas. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Vitor, Ramon. Obrigado. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. Até a próxima.